Bem-vindos, caros telespectadores, para mais uma sessão de debate aqui moderada pelos supermentores sobre os desafios que as pequenas e médias empresas enfrentam em tempos de crise e, sobretudo, em tempos de crise sublinhada por esta pandemia do Covid-19. Tenho comigo dois convidados, os nossos convidados vão se apresentar. Tenho aqui a Dalma Semedo, da Matola Cargo Terminal, e tenho o Hélio Bruno, da Insight. Delma, vamos começar pelas senhoras. Pedia que se apresentasse antes de começarmos a nossa conversa. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Dalma Semedo, trabalho na Matola Cargo Terminal como gestora de qualidade, ambiente e segurança. Muito bem. Bruno. Olá, obrigado pelo convite. Meu nome é Hélio Bruno, sou consultor e coordenador de projetos na Insight, que é uma empresa que tem cerca de 10 anos no mercado, 10 colaboradores. Atuamos na implementação de sistemas de gestão, gestão de qualidade, segurança no trabalho, segurança alimentar, com base em referenciais normativos internacionais, ISO 9001, 14001, por aí em diante. Okay, muito bem. Por acaso a Matola Cargo Terminal não é vossa cliente? É vossa cliente. Muito bem, então temos aqui os dois participantes ideais para discutir este tema. E o tema que vamos discutir hoje, e que o Hélio Bruno bem introduziu, vamos falar sobre a higiene, a saúde e a segurança no local de trabalho, e um tema que é importante sempre, mas agora, no contexto de uma pandemia, de um problema de saúde pública, se torna ainda mais importante o tema. Dalma, que medidas é que vocês têm em geral lá tomadas na vossa empresa em relação a estas áreas de higiene e segurança, e que medidas tiveram que reforçar por causa desta questão da pandemia? Bom, a Matola Cargo Terminal é uma empresa de logística, então trabalhamos com transporte, armazéns, e é uma empresa operacional. Temos por volta de 150 trabalhadores e nós já tínhamos as nossas medidas, que é o uso adequado do EPI, a sinalização de segurança, a avaliação dos riscos, são as medidas que nós já tínhamos. Mas face à pandemia, tivemos que acrescentar que é o uso obrigatório de máscaras, lavar as mãos, desinfecção das superfícies de contacto frequente, e criamos também na empresa um nível de alerta que nos permite fazer um rastreio dos nossos colaboradores, vendo o estado de saúde deles através dos recursos humanos, onde se alguém tem uma gripe pode ficar em casa. Então, são as medidas que nós implementamos até então. E vocês, dos 150 trabalhadores, estão todos localizados aqui na província de Maputo ou têm também localizados noutros pontos do país? A maior parte aqui em Maputo, mas temos alguns trabalhadores também em Tete, Beira, Nampula. E também tomaram medidas para passarem ao trabalho remoto ou ao trabalho a partir de casa onde é possível? Essas medidas foram tomadas? Tomamos, sim. Tivemos que dispensar alguns trabalhadores para as férias e continuamos a fazer o trabalho em dias alternativos para poder diminuir a quantidade dos trabalhadores nos escritórios. Isto para cumprir também com aquilo que são os requisitos do decreto de estado de emergência do governo? Exato. Muito bem. E vocês, Hélio, na Incitec, para além de vocês dizerem aos vossos clientes que medidas devem tomar, como é que vocês se estão a preparar e como é que se prepararam? Bom, para além de estarmos a implementar sistemas de gestão aos nossos clientes, devo dizer que a Insight tem certificação na norma de gestão de qualidade, gestão ambiental e segurança no trabalho. Por via disso, há alguns requisitos dessas normas que requerem que as empresas façam uma análise de risco, tenham um plano de emergência. Portanto, é verdade que não tínhamos previsto no nosso plano de emergência um cenário como este de pandemia, nem creio que nenhuma empresa tinha o previsto. Mas o fato de estarmos a implementar essas medidas, portanto, permitiu uma melhor adaptação a esta crise da pandemia da Covid-19. E vocês também têm trabalhadores em diferentes pontos do país ou estão também aqui? Nós estamos baseados aqui em Maputo, temos alguma representação em Pemba e na Beira, mas boa parte dos nossos colaboradores estão aqui em Maputo. E passaram também para o modo de trabalho remoto? Sim, introduzimos o trabalho remoto para boa parte dos consultores da nossa empresa. Okay. Quando se fala de pandemia, normalmente a gente tende a olhar os aspectos negativos, que temos que ter custos adicionais, porque temos que implementar medidas de segurança ou de rastreio adicionais, mas haverá também alguns aspectos positivos. O que é que vocês acham que tem sido a vossa experiência na empresa neste tempo? Quer os aspectos mais
pesados, mais negativos, mas também os positivos. Como é que tem sido na vossa empresa? Bom, na nossa empresa, como o nosso primeiro compromisso é salvaguardar o nosso bem maior, que é o nosso quadro pessoal. Então, não foi não foi um ajuste muito grande, porque começamos no ano passado com a implementação das normas do ISO, então já tínhamos o meio caminho andado. Mas nisso tivemos sim que rever o nosso plano de contingência, saber onde é que nós estávamos e o que é que nós deveríamos, neste caso, melhorar. Então, de uma forma positiva, foi que nós podemos nos preparar mais para estar a viver nestas condições e estar sustentável no mercado, visto que muitas empresas tiveram que fechar e nós fazemos mais operação do que trabalho administrativo e tivemos mesmo que nos adequar. Mas é sempre bom quando as empresas também têm essa consciência e conseguimos, de uma forma mais geral, nos preparar e ir de encontro com aquilo que a pandemia requer de nós agora. E a área de logística é uma área quase essencial que não pode parar no meio de uma pandemia. Aliás, estamos a ver que é uma das áreas mesmo essenciais que tem que continuar a funcionar. Como é que vocês depois se relacionam com a vossa cadeia de valor, com os vossos fornecedores, com os vossos clientes? Que medidas adicionais tomaram para prevenir que os riscos também a montante e a jusante são controlados? Bom, nós tivemos que, de facto, sentar e fazer novamente uma avaliação de risco em torno dos nossos subcontratados, fornecedores e até das partes endereçadas, que são os nossos acionistas, e ver exatamente o que eles esperam de nós. Então, com a avaliação de riscos, é muito fácil nós entendermos onde é que nós estamos, quais são os perigos que nós estamos expostos e o que nós devemos fazer para poder melhorar as ações corretivas que nós devemos ter para melhorar esses riscos. Então, foi feito sim um exercício. Hélio, desmistifica um pouco esta questão dos riscos. Quando a Dalma fala de riscos, estamos a falar de que tipo de riscos, qual é a intensidade desses riscos? Podemos falar um pouco sobre esse assunto? Bom, existem riscos para os negócios. Portanto, um risco é feito de uma incerteza, algo que é incerto. Portanto, o risco existe em todos os negócios. Portanto, tem sido agravado com esta questão da pandemia e incerteza, portanto, do dia de amanhã. Existem também perigos e riscos a nível de segurança no trabalho, ou seja, mesmo em trabalhos administrativos, portanto, a pessoa pode tropeçar e ter uma queda, portanto, são esses riscos que certamente a Dalma está a falar. Portanto, no nosso caso, a pergunta que colocou a Dalma, a pandemia trouxe incertezas a todas as empresas, não só em Moçambique, mas a nível mundial, e essas incertezas fizeram com que alguns projetos que nós temos em carteira tivessem ficado em stand-by. Mas, felizmente, os clientes aperceberam-se que é possível, através do suporte remoto, ter maior acompanhamento da equipe consultora, porque não há aquelas limitações em termos de deslocação dos consultores, isso permite maior acompanhamento. Portanto, esses projetos, felizmente, começaram a retomar. Okay. Muito bem. E que conselhos é que vocês dariam agora se estivessem a falar com uma pequena e média empresa? Imaginemos, no vosso caso, pudesse ser um fornecedor ou um cliente, e que tem que fazer negócios com vocês no meio desta pandemia, e vocês tivessem que dizer os nossos requisitos mínimos de higiene e segurança para trabalhar convosco são, quais seriam esses requisitos mínimos? Dalma. Bom, os requisitos mínimos que nós sugeríamos, ou que nós neste momento até já temos requisitado os nossos fornecedores, é a consciência do que é higiene e segurança no trabalho. Então, se a empresa consegue medir os seus riscos, consegue conhecer aquilo que são os riscos que eles estão expostos ao fornecer a Matola Cargo, nós já podemos começar a trabalhar. Nós temos um checklist, que é uma lista onde nós fazemos a avaliação do nosso fornecedor, e existem alguns critérios onde o fornecedor tem que, de facto, ter aqueles requisitos para poder trabalhar com a Matola Cargo Terminal. Okay. Mas aquilo que nós vemos disseminado com mais frequência também por via dos mídias, das instituições públicas, o uso das máscaras, Exato. O uso das luvas, a utilização de substâncias de desinfecção para os pés na entrada e na saída, são medidas que vocês também estão a tomar. Sim, são medidas que nós já tomamos. Nós criamos um procedimento que é como se fosse um guião que enviamos semanalmente para os nossos clientes, os nossos fornecedores, onde nós pusemos lá as nossas medidas, que é o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social.
e a desinfecção das mãos. E também demos os recursos dentro da nossa empresa para os subcontratados e fornecedores também terem acesso a essas medidas que nós implementamos. Esse ponto que a Dalma está a tocar é muito importante, quando diz que puseram os recursos à disposição. As empresas já estavam a funcionar, já tinham aprovado o seu orçamento para este ano e são afetadas por a pandemia. Como é que, do ponto de vista financeiro, vocês conseguiram encontrar o espaço para acomodar estas medidas e também disponibilizar essas medidas a terceiros? Bom, como disse, o orçamento já estava feito e ninguém esperava que tivéssemos essa reviravolta. Mas em torno disso foi basicamente pôr na balança o que seria mais importante agora. E o mais importante para nós agora é sobreviver e sair do outro lado quando esta pandemia acabar. Então, se essas medidas também, os custos não são assim tão avultados que nós, como a Matola Cargo, não poderíamos cobrir. Ok. Então, muito bom. Hélio, tem alguns contributos para esta mesma questão. Como é que vocês recomendam ou como é que vocês têm tratado essa componente do custo das medidas? Bom, em relação ao custo das medidas, é importante, é importante que as empresas olhem, acima de tudo, estes custos como investimento para garantir a manutenção das empresas. Nem todas as medidas vão requerer custos financeiros. Portanto, falo, por exemplo, da formação. Portanto, dar formação aos colaboradores para a prevenção da Covid ou sobre segurança no trabalho é uma medida que não requer um custo financeiro, a não ser investimento de tempo. Portanto, as empresas têm que olhar isto como investimento para garantir a manutenção dos seus negócios, acima de tudo. E esta parece ser uma situação que está para ficar. A pandemia, segundo ouvimos de diferentes fontes, não é um problema de acender e apagar a luz, não vai embora amanhã ou não vai embora daqui a pouco tempo. Parece que temos que aprender a conviver com ela. Então, esta é uma oportunidade também nas empresas para mudar os nossos hábitos. Vocês já sentem, de facto, uma mudança dos hábitos nos vossos colaboradores? Sim, sentimos sim, tanto que as medidas que a gente implementou nós já definimos como permanentes e não temporárias. Nós nos redescobrimos nessa altura que existia até trabalhos que nós podíamos fazer estando em casa, não precisava do trabalhador a 100%, e os colaboradores também, pela incerteza, acaba gerando um medo. Então, tudo aquilo que é uma certeza que nós damos, eles acabam abraçando o projeto. E muitos dos vossos trabalhadores são pais, nestes momentos também têm as crianças em casa. Vocês também disponibilizam algum outro apoio para os vossos colaboradores aprenderem a gerir esta nova dinâmica de estar em casa, de estar a trabalhar a partir de casa e com as crianças? Hélio, como é que vocês têm feito? Bom, acima de tudo, nós temos recomendado aos nossos colaboradores a implementar as medidas gerais, ou seja, desinfetar o local de trabalho nas suas casas. Portanto, é preciso também que os colaboradores tenham atenção de separar tanto o espaço de trabalho do seu familiar, mas obviamente que isto vai permitir que os colaboradores tenham um nível de bem-estar maior, porque estarão mais próximos aos seus filhos, aos seus familiares. Mas também gostava de acrescentar que esta pandemia traz desafios nesse sentido, de gestão de equipas. Portanto, introduzimos algumas medidas que é para permitir a gestão das tarefas, acompanhamento dos nossos colaboradores, reuniões constantes com os colaboradores e manter, acima de tudo, a comunicação com os mesmos. Em Moçambique, os custos de comunicação, internet e eletricidade não são baixos, são dos mais altos desta região em África. Vocês também têm sentido essa fatura como um custo adicional de gestão da pandemia? Como é que têm tratado isso nas vossas empresas? Temos sim sentido, mas não num nível muito elevado. Tanto é que cada departamento que nós temos dentro da Matola Cargo, nós temos um grupo onde o gestor de recursos humanos também faz parte do grupo e é uma mensagem diária para dizer que eu acordei, estou bem, hoje eu vou ao trabalho. E tanto para os departamentos fazemos as reuniões, às vezes via o Skype ou via o Zoom, mas sim, sente-se um bocadinho, mas não posso dizer que é um custo assim tão elevado. Também porque, como eu disse, a nossa empresa é uma empresa operacional, a maior parte dos nossos trabalhadores precisa estar no terreno. Muito bem. E vocês, como é que se adaptaram nessa vertente? Também tem, como diz, temos que fazer reuniões mais frequentes, fazer o check-in com os trabalhadores mais frequentes, com os colaboradores, e educar até certo ponto também os clientes na utilização de novas plataformas de trabalho.
Como é que tem sido esse processo? Bom, tem sido um processo desafiante, mas tem valido a pena. Devo dizer que 90% da nossa atividade de consultoria e formação passou a ser feita de forma remota. É verdade que nós já fazíamos isso para alguns clientes que nós temos na região centro-norte, Pemba, Nacala, etc. Mas com a pandemia esta situação foi alargada, esta metodologia de trabalho foi alargada para os clientes que temos aqui em Maputo, como é o caso da Matola Cargo Terminal. É verdade que existem custos, sim, portanto, a disponibilizar a internet para os colaboradores, mas também é possível hoje em dia fazer chamadas pelo WhatsApp e também os nossos clientes, portanto, foi fácil a adaptação ou a aceitação de utilizar essas plataformas disponíveis, gratuitas, no caso do Zoom, Teams, etc, etc. Então a mensagem que vocês nos deixam os dois é que tem que se adaptar e tem que se adaptar com alguma rapidez e sem ter medo de utilizar os instrumentos que estão disponíveis, sejam eles as novas tecnologias ou outros. Que conselhos é que vocês dariam, Hélio, às pequenas e médias empresas? Uma nova empresa que quer entrar no mercado, quer se afirmar no mercado, em termos de higiene e segurança no trabalho, quais são os requisitos mínimos que você diria? Avancem, sim senhora, mas aqui não podem deixar de fazer. Quais são os aspectos que não se pode deixar de fora? Bom, acima de tudo, é importante que a empresa conheça a sua realidade, ou seja, fazer uma análise do seu negócio através de ferramentas simples, como análise SWOT, que é olhar quais são os pontos fortes, as fraquezas, as ameaças, as oportunidades da empresa, e com base nisso vai permitir que a empresa estabeleça um plano de ação ou de atuação no mercado. E, além disso, pode solicitar apoio especializado, porque a implementação das medidas varia de empresa para empresa, tendo em conta a dimensão, etc. E, acima de tudo, implementar questões, digamos, legais, como é o caso de ter um seguro contra acidentes de trabalho, portanto, assegurar a formação em primeiros socorros, em combate a incêndios, das empresas. Portanto, isto são algumas medidas que estão emanadas na legislação que podem ser que devem ser implementadas pelas empresas. E, acima de tudo, podem também buscar apoio especializado de uma empresa de consultoria, que é para implementar alguns requisitos dessas normas internacionais, porque certamente vai trazer vantagens em termos competitivos dessa pequena e média empresa no mercado. Normalmente as pequenas e médias empresas ou um novo negócio para o mercado concentra-se muito ou tem uma preocupação muito grande em fazer o seu plano de negócios para mostrar isso aos potenciais financiadores, investidores, e às vezes não consideram esses fatores de higiene e segurança no trabalho. Você está a apontar e bem a questão do combate aos incêndios, a questão das máscaras e luvas que vimos com a Dalma, e todo um conjunto, portanto, também tem que fazer parte do plano de negócios um mapeamento dos riscos e as medidas para tratar esses riscos. A Dalma falava muito sobre os riscos e eu fico contente de ouvir essa sensibilidade da sua parte. Que riscos é que você diria que são imprescindíveis de serem geridos por uma nova empresa no mercado? Os riscos que eu diria que são imprescindíveis neste momento o primeiro é o bem-estar do colaborador, que é aquilo que a saúde e segurança no trabalho tem mais o foco. Então, nós temos que ver qual é o tipo de atividade que a empresa vai ter e quais são os impactos que pode ter na vida do trabalhador. As atividades que o trabalhador vai desenvolver, se o trabalhador está consciente sobre os riscos que ele vai correr, e, a partir disso, nós podemos ter as ações corretivas para mitigar ou eliminar os riscos. Então. E este equilíbrio entre no caso da consultoria, em que é possível o trabalho remoto, e o vosso caso, em que é um trabalho de operações, o trabalho no terreno, independente da pandemia, com as medidas de adaptação, é possível continuar a operação das empresas, sem grandes sobressaltos. É isso que vocês estão a sentir? Sim, é. Sim. E quando diz que algumas das medidas vão ser permanentes, isso é um bom sinal ou não? É sim um bom sinal. Eu acho que é um bom sinal. Nós tivemos que nos reeducar em termos, principalmente para lavar as mãos, que era algo que nós não fazíamos com tanta frequência, mas agora vemos-nos já fazer com mais frequência. E também o uso das máscaras, que não é só a pandemia do corona, existe também muitas outras doenças que nós não levávamos em consideração, mas que agora temos que começar a prestar mais atenção a isso. Então. E vocês sentem que os trabalhadores, quando vocês abordam os trabalhadores para começarem a implementar eles próprios na empresa e em casa agora,
algumas dessas medidas, eles mostram abertura e flexibilidade para implementar essas regras? Sim, mostram sim, porque explicando e criando uma consciência no trabalhador que a saúde e segurança é a responsabilidade de cada um, nós acabamos também passando a responsabilidade para ele. E tudo aquilo que nós somos responsáveis, nós temos mais atenção e queremos cumprir para garantir a integridade de todos. Então... Muito bem, obrigada, Dalma. Hélio, que últimas palavras tem para nós, para as pequenas e médias empresas neste contexto? O que é que gostaria de deixar como mensagem às pequenas e médias empresas? Bom, gostava de deixar o seguinte, porque as empresas têm que olhar para a questão de saúde e segurança no trabalho, as pequenas e médias empresas, sabemos das limitações que elas têm em termos financeiros, mas é preciso olhar para a saúde e segurança no trabalho como parte da estratégia da empresa e do processo produtivo, não como um custo. Dizer também que a Insight, no âmbito da sua responsabilidade social, preparou um guia de gestão da crise, que é este aqui, que tem algumas orientações para as empresas, portanto, está disponível de forma gratuita, basta apenas solicitá-lo pelo endereço eletrónico, que é info@insight.co.mz. Portanto, Hélio, nós vamos também colocá-lo online no site dos Supermentores e faremos também alguma divulgação à volta do guia. Isto é muito bem-vindo. Dalma, que últimas palavras quer deixar também para as pequenas e médias empresas, para o público em geral, em relação às medidas de higiene e segurança no trabalho? O que eu gostaria de deixar é que as medidas de higiene e segurança, elas têm sempre um impacto positivo nas nossas vidas e trazem um benefício para a sociedade em geral. Cada empresa que está em conformidade com as medidas de higiene e segurança no trabalho, automaticamente gera um meio ambiente mais saudável, gera mais empregos, gera mais confiança na comunidade que nós temos em volta das empresas. Então, essas medidas visam a garantir o bem-estar do trabalhador, não só a sua integridade física, mas como mental. E sabendo que nós temos um grande número de colaboradores, de uma certa forma até as medidas podem ser levadas também para o seu dia-a-dia em casa, e que é indispensável. Não existe negociações em termos de higiene e segurança, então, para mim, nós temos que sempre abraçar da melhor forma e garantir que nós, como empresa, damos os recursos, os mecanismos para termos um ambiente de trabalho saudável. Muito bem, então o que eu estou a ouvir, quer da Dalma, quer do Hélio, é que é colaborador saudável, empresa saudável. Exato. Certamente. E se não houver colaborador saudável, não há empresa saudável. Não. Mas também estou a ouvir de vocês de que quer as pequenas e médias empresas, quer as grandes empresas, quer as que estejam mais na parte operacional, quer as que estejam mais na parte de serviços, devem fazer da higiene e segurança no trabalho uma prioridade. No sentido em que, quando planificam, quer seja a abertura de uma nova empresa, seja uma empresa existente no mercado e que se quer manter ou expandir nesse mercado, não deve deixar estes aspectos da higiene e segurança no trabalho de fora e deve ser parte da sua estratégia de atuação no mercado. Não olhando esse aspecto do ponto de vista do custo, mas do ponto de vista de mais um investimento que vai fazer para vencer nesse mercado. É isso que vocês me estão a dizer. Alguma última mensagem, Dalma? Sim, até porque sendo um requisito legal, então não tem como deixar de fora. Então nós, empresas, temos que nos adaptar e até mesmo para estarmos competitivos hoje em dia no mercado, para trabalhar com as grandes empresas, nós precisamos ter esses requisitos em conformidade. Temos falado muito sobre riscos, que é uma coisa bastante importante. Os riscos, quando se fala de riscos, pode haver riscos de contaminação, pode haver riscos de contacto, pode haver riscos pela proximidade, pode haver riscos que tenham a ver com a natureza do negócio. Quando olhamos as micro e pequenas empresas, temos as empresas que têm muito contacto com o público em geral, que fazem atendimento ao público. Lembro-me, por exemplo, dos office spaces, que agora está na moda, aqueles centros de negócios que são partilhados por mais que uma empresa. Como é que nesses espaços em que há muito atendimento ao público, há partilha de espaços por muitas pessoas, como é que vocês viriam que essa componente da higiene e segurança no trabalho deve ser tratada, Dalma? Tendo um profissional capacitado para fazer o levantamento ou a identificação dos perigos que a atividade tem nesse momento e também tendo em conta as medidas que nós já viemos aqui a falar, que é o uso de máscaras, desinfecção das superfícies
Então, o empreendedor tem que estar consciente que para sobreviver a esta pandemia, ele precisa abraçar essas medidas. E tem que abraçar de forma, às vezes, que vai envolver custos para a empresa. Mas isso vai dar um benefício ao longo prazo. Então, tem que ter uma mente aberta neste momento e tentar mesmo continuar no mercado, mas abraçando essas medidas de segurança. O que está a dizer é que o empreendedor tem que ter capacidade dentro do seu orçamento atual ou indo buscar alguns recursos de poupanças para investir nessa componente da higiene, porque não é negociável que não o faça. Da mesma forma que deve ter um diálogo com os seus clientes, no sentido de explicar que talvez os preços dos serviços terão que ser ajustados, porque agora ele também teve uma questão de custo adicional. Hélio, como é que vê essa questão? Concorda com o que eu estou a dizer? Sim, certamente concordo, sem sombra de dúvidas, porque as empresas abertas ao público, vamos dar um exemplo não só do Open Space, como disse, com o aluguer de escritórios, etc., mas imaginem uma pequena empresa de restauração. Portanto, vai ter que adotar algumas medidas, portanto, não só desinfecção, limpeza, ou vai ter que acrescentar essas medidas de limpeza e higiene dos seus espaços, isso também tem seus custos. Poderá eventualmente ter que aumentar ou auditorias ou expensões às suas instalações. Poderá eventualmente ter que reduzir ou limitar o número de pessoas por uma mesa, ou seja, se antes podia ter 10 pessoas numa mesa, portanto, vai ter que passar a ter 5. Portanto, são algumas medidas que têm que ser adotadas, que é para garantir a manutenção do negócio. E como bem disse, portanto, esses custos depois poderão ter que ser suportados na prestação de serviço. Mas, como eu disse também, a confiança vai ser um aspecto essencial. Se o cliente sentir que está seguro, portanto, no restaurante, portanto, apesar do custo ser um bocadinho acrescido, mas a confiança que lhe traz de que o risco de contaminação, não só pela Covid-19, mas também o risco de contaminação dos alimentos é reduzido. Portanto, isto vai trazer uma maior confiança no cliente. Então, o que vocês me dizem é que os empreendedores devem olhar a sua estrutura de custos e adequá-la ao contexto da pandemia e entender que não é uma medida temporária, mas é uma medida que vem para ficar e que eles têm que ter isso em conta, nas suas contas. Não há como. E que devem, então, em diálogo com os seus clientes, conversar sobre a possível alteração ao preço dos serviços ou dos bens que eles vão disponibilizar. Sempre sublinhando a questão da confiança, que é o que diz, é um investimento agora para se manter vivo no mercado a médio e longo prazo. E um mercado que não vai que está alterado para sempre. Não é uma alteração de 5 dias ou um mês, vamos dizer, é uma alteração permanente com a qual temos que viver. Não é isto? Vocês falavam na vossa rede de subcontratados. Também têm pequenas e médias empresas que vocês subcontratam. E como é que fazem, como é que trabalham com elas? Têm tido esta situação em que os custos dessas empresas vão ser alterados porque agora têm que também ter custos adicionais com a pandemia? Como é que têm feito? A manutenção de uma empresa com uma matola cargo terminal é sempre constante. Nós temos armazéns, temos caminhões. Então, o que nós adoptamos foi rever o nosso critério da avaliação dos nossos fornecedores e subcontratados. Criamos alguns processos internos para garantir a saúde da nossa empresa, que são basicamente formações que nós damos aos subcontratados por termos de indução e também a permissão de trabalho. Se alguém vem prestar um serviço, existem formulários que eles têm que lá preencher para nós avaliarmos se esse subcontratado está apto a prestar algum serviço a matola cargo. Então, a vossa atitude com os vossos subcontratados, os vossos fornecedores, não foi de que agora vão deixar de prestar os serviços, foi de passar por um processo de adaptação. Então, vocês explicaram os requisitos e eles tiveram que se adotar a esses requisitos para continuar a trabalhar. Exatamente. Tiveram algum caso, sem mencionar nomes naturalmente, mas tiveram algum caso de algum fornecedor ou de alguma pequena e média empresa que tivesse muita dificuldade e que tivesse mesmo que deixar de prestar serviços para vocês? Tivemos sim alguns fornecedores, uns até que tiveram que encerrar o negócio porque era mesmo uma empresa pequena, mas acontece no mercado. Eles não conseguiram se
manter sustentáveis nessa pandemia. E a principal preocupação ou a principal dificuldade que viu da parte dessas empresas que não se mantiveram no mercado foi a componente financeira, a falta de flexibilidade financeira? Sim, foi. Okay. Vocês já pensaram em ter programas específicos para esse tipo de empresas com quem trabalharam? Já, nós temos alguns programas onde, com alguns dos nossos fornecedores, nós acabamos fazendo algumas parcerias, especialmente porque na área de transporte existe às vezes peças, algumas coisas que a gente precisa ter a tempo integral e não conseguimos, então temos alguns fornecedores que nós damos um certo apoio para garantir também a sustentabilidade do nosso próprio negócio. Então as pequenas e médias empresas que forem bater à vossa porta também hão de ter algum apoio para estar em conformidade através dos vossos checklists, dos vossos guiões, e que nós também vamos pedir para vocês disponibilizarem através do nosso site. Exato. Muito obrigada pela sua participação, Dalma. Vou terminar, comecei consigo, vou terminar com o Hélio então. Hélio, na parte da consultoria, que outros desafios é que você vê para as pequenas e médias empresas? Nem todas as pequenas e médias empresas podem comprar consultoria neste momento e, em adição, ir investir nessas medidas de higiene e segurança. Como é que se concilia estes dois aspectos? Assim, depende. É preciso que as empresas não olhem a consultoria como um investimento muito alto, porque às vezes há essa noção de que o custo da consultoria é um investimento alto, mas se procurar uma ajuda especializada, certamente que vai ter uma solução à medida. Ou seja, é verdade que uma consultoria para uma empresa da dimensão da Matola Cargo vai ser diferente para uma pequena empresa. O nível de procedimentos ou medidas que têm que ser implementadas numa Matola Cargo vai ser diferente de uma pequena e média empresa. Por isso, na consultoria é possível também implementar de uma forma faseada, ou seja, pode-se começar a trabalhar em alguns aspectos como formação e implementação de alguns procedimentos e ir evoluindo nesse sentido até ter um nível ou exigências maiores exigências a nível de saúde e segurança no trabalho. Por isso é um trabalho que pode ser feito de uma forma faseada. Então, a higiene e segurança no trabalho não é um custo, é um investimento e que todas as micro, pequenas, médias empresas devem fazer. Hélio, últimas palavras então, antes de fecharmos. Bom, eu ia dizer o seguinte, em termos de crise, o diferencial vai ser a confiança. Portanto, os clientes, os fornecedores e outras partes interessadas, portanto, vão precisar ter confiança nos negócios. Portanto, a confiança deve ser gerada através da implementação dessas medidas e para permitir uma recuperação rápida dos negócios, das atividades das pequenas e médias empresas. E agradecer o convite que nos foi formulado. O convite é agora, vocês vão ter que fazer também conosco nos Supermentores essa componente de mentoria nos aspectos de higiene e segurança no trabalho. Vamos também, já falávamos sobre esse assunto, mas agora com mais propriedade e contando convosco como parceiros também nestas iniciativas. Então só me resta agradecer a vossa participação, dizer aos nossos telespectadores que vamos ter estes materiais disponíveis no nosso site e estamos do outro lado do WhatsApp ou do e-mail ou do Zoom para qualquer questão adicional que tenham. Muito obrigada.